Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. A gente vai reagir aqui a alguns vídeos, né? Esse é o primeiro react que eu faço. E aqui a gente fala um pouco de política, filosofia, temas que estão em alta no nosso país, que a gente precisa tratar, que sejam construtivos, né? Pelo amor de Deus. Então vamos usar as redes sociais de forma edificante, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a fazer um react bem interessante do Wesley Delanogari, do podcast dele, que é um cara que eu admiro demais, que é fera. Ele tem um reservatório de dopamina, eu já até participei do reservatório de dopamina por um tempo, então é muito interessante, né? Ele é um psicólogo, ele tem estudos e estuda muito a neurociência, o comportamento humano. E esse podcast é com o Paulo Cruz, o professor Paulo Cruz, que é outra fera, excelente, e que fala muito sobre educação, e ele também fala um pouco sobre racismo e tal, não é o tema desse podcast, mas é um profissional excelente, né? Eu recomendo aí, quem não conhece, siga-os, né, para a gente aprender cada vez mais. Tá? Então, antes de mais nada, vou dar sequência aqui para a gente reagir a esse podcast. Peço que você, para a gente ter mais alcance, deixe o seu like. O like é um mecanismo que não é só Opa! Dê o seu like aqui no meu também, aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, para você continuar acompanhando, né? Se você gostar aí dos temas que eu comentei que a gente vai falar. A gente fala muito de educação também, de tudo que é importante e política, né? Então siga o meu canal, curta e vamos lá. você deixar um gostei para nós do lado de cá. Cada like importa bastante para o YouTube recomendar mais o nosso conteúdo e dessa forma a gente continuar fazendo o podcast aqui. Tudo bem? Isso aí. Então, se você puder clicar aí no botãozinho like, compartilhar para as pessoas, eu vou agradecer bastante. Hoje nós temos aqui o professor Paulo Cruz, que é graduado em filosofia e mestre em ciências da religião, para a gente bater um papo sobre filosofia, educação e etc. Professor, a gente estava falando de você entrar aqui, desde já agradeço a sua presença, sobre você era professor de ensino público fundamental ou médio? Médio, médio. E aí você pediu exoneração ano passado. Exatamente. Bom, primeiro, obrigado, viu, Wesley, pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui, é um prazer e uma honra. E, bom, é isso aí. Eu fui professor do ensino básico por 10 anos. Na verdade, assim, eu venho de outra área, né? Eu trabalhei 20 anos com tecnologia. A minha primeira formação foi tecnologia. Eu trabalhei durante 20 anos com isso e aí larguei tudo para ser professor. Na verdade, com 10 anos de carreira, eu tive um surto vocacional e eu falei, não é isso, eu não nasci para fazer isso. E nesse surto, eu já queria largar tudo. Quem não deixou eu largar foi o meu chefe, à época, na empresa, a esposa, meu pai, com quem eu conversei depois e tal. E aí eu botei o pé no chão, tá bom, vai. Aí fiquei mais 10 anos na mesma empresa, e foi nessa empresa que eu encerrei a minha carreira com tecnologia. Aí voltei para a faculdade, fui me formar novamente, nesse prazo de 10 anos, né, entre o surto, que foi 2004, o ano em que eu casei, e eu saí em 2014, foram 10 anos assim de construção, né, dessa nova carreira que eu ia assumir. Então eu saí em 2014 e eu saí já quando passei no concurso. Na verdade, em 2013 eu fiz o concurso no final do ano e fiquei sabendo do concurso meio de maneira aleatória, porque eu estava procurando escola, né? Falei, vou sair da empresa mesmo, então deixa eu procurar aqui, ver se tem alguma escola precisando. Fiquei aqueles sites de currículo, tal, né, de vaga, e vi que o concurso estava aberto. Falei, bom, é aqui mesmo que eu vou, né? Vou me inscrever aqui e vou passar nesse negócio. E eu lembro quando eu falei com, na época, o meu chefe, o dono da empresa, ele falou assim, tá, mas como é que você vai fazer? Você nem passou no concurso? Eu falei, não, vou passar, o concurso é tranquilo e é isso que eu vou fazer. E aí eu saí. E aí ele me estimulou ainda a voltar a estudar, e aí eu fiz o processo seletivo para o mestrado e acabei entrando. Então, em 2014, eu saio de TI, depois de 20 anos, entro no ensino público e começo a fazer mestrado, né? E aí E estou você, nessa até hoje. até ano passado, e aí pediu exoneração ano passado. O que Exatamente, pedi aconteceu, Paulo? ano passado. Bom, sim, primeiro eu quero dizer que eu amo dar aula para adolescentes, assim, então eu me encontrei nisso. Eu comecei, como eu falei assim, meio que de modo fortuito, era o que tinha, falei, vou aqui mesmo, e comecei a dar aula para adolescentes na escola pública e peguei paixão por aquilo, né, Era porque filosofia, é um né? ambiente que era filosofia.
filosofia e sociologia às vezes. Porque é um ambiente que eu conheço bem, o ambiente de escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, né? Só fiz técnico numa escola particular, mas eu estudei a vida toda em escola pública, é um público que eu conheço bem, é um público com o qual eu consigo conversar bem e entendo as dores e os problemas que eles têm. Então, eu adorava dar aula para esse tipo de público, e só que eu fui vendo, quando eu entrei, as coisas já não eram tão boas, mas ainda era possível dar aula. Quando eu entrei, a coisa já estava meio esquisita, assim, mas ainda era possível lecionar. Eu tinha turmas muito boas, e eu adoro fazer aula interativa, com debate e tal, e estimulá-los à discussão, e era muito bom. Né? Eu tive turmas maravilhosas, com alunos que eu tenho contato até hoje, inclusive ex-alunos, né? Que eu tenho contato até hoje e tudo mais. Então, mas eu fui vendo essa coisa piorar. Então, de 2014 para cá, a coisa foi piorando, porque aí vem rede social, aí Uhum. vem, né? Cara, pessoal, antes de entrar aqui no que ele está falando sobre a educação e essa mudança gradual que foi rolando, né? É muito interessante, né, quando ele fala a respeito dessa mudança de trabalho, assim, essa sensação de você tá num lugar que não é seu. Então, eu tô trabalhando aqui com isso, mas cara, não é isso ainda, né? Tem algo mais. Eu quero uma profissão diferente. E eu vivi isso na minha vida muito, assim. Então, eh, eu me converti nova e por muito tempo eu queria ser missionária. E aí depois eu superei essa fase meio de querer ser missionária e tal. E, e comecei a de fato, não, vou para o mercado, vou trabalhar. E aí trabalhei em várias áreas, várias empresas, e eu não encontrava, sabe, aquilo que realmente eu gostava. E foi fiz pós-graduação em BI, né? E eu sou formada em administração. E no meio dessa loucura eu tinha alguns hobbies, assim, então eu gostava, por exemplo, de estudar astrologia, né? E aí eu mudei completamente de área, né? Então eu fui para astrologia meio nessa sede de fazer algo que eu realmente amo. Então é muito interessante, porque tem gente que nasce já com esse dom, parece que a pessoa desde pequenininha, eu quero ser cantor, quero ser médico, eu quero ser professor e tal, e a pessoa segue aquilo. E tem outros, acho que a maioria de nós, a gente vai meio que se descobrindo ali durante a vida, né? Então, achei muito interessante, assim, essa mudança de caminho que ele procurou. E eu incentivo você, assim, sabe? Se você não se sente bem no trabalho que você está, procure, sabe, nem que seja começar aos poucos algo que você gosta, que você tem um hobby, e aí comece a fazer como um serviço, às vezes sem receber de início, mas faça, sabe, porque isso muda, né? É tão gratificante quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? Então, só para abrir esse parênteses, porque agora vai começar a ficar meio pesado aqui, né? Perfeito. Instagram e TikTok. Aí eu fui vendo a coisa começar a piorar. Então, quando foi em 2022, eu pedi licença, uma licença não remunerada, depois de 5 anos, né? Você tem direito a pedir uma licença não remunerada. E aí pedi a licença de 2 anos, com a intenção de escrever um livro e tal, e também descansar um pouco a cabeça. Quando eu voltei, em 2020, não, na verdade 2021, né? 2021 eu saí, fiquei 2021, 2022 e voltei em 2000, não, saí em 2022 e voltei em 2024. E aí, esse ano de 2024, que foi o ano que eu voltei, já estava completamente transformada a escola. Né? Então, eu voltei para uma outra escola, então uma escola que era a minha sede, foi a minha sede durante a maioria dos anos em que eu lecionei, e a coisa já estava impossível. Então, assim, eu passei um ano, assim, muito difícil. O ano de 2024 foi um ano muito difícil porque eu não conseguia dar aula mais. Que é Eu esse tinha, impossível, assim, assim? é, não dava, assim, você entrava na sala, eles mal prestavam atenção em você, você não conseguia mais falar com, sei lá, antigamente você até conseguia dar aula para aquela meia dúzia que fica ali na frente, você conseguia, agora nem isso. Então, às vezes, numa aula, quando ia bem, tinha atenção de 3 alunos, assim, na frente ali, mas o resto não ficava só te ignorando. Não, eles jogam, eles ficam andando pela sala, eles gritam, eles falam palavrão o tempo todo. Então eles ficam jogando ali em rede, gritando na sala. É assim o nível da coisa. Então chegou uma hora que eu falei, bom, assim, eu não estou conseguindo dar aula, né?
O que eu venho aqui fazer, eu não estou conseguindo. E isso porque, no começo do ano, eu sempre fazia a mesma coisa. Eu chegava na sala de aula e falava, olha, eu amo fazer isso aqui, mas eu não preciso fazer isso aqui. Porque de tudo que eu faço, isso aqui é o que me dá menos retorno financeiro. Assim. Então, eu não preciso estar aqui, né, recebendo o pouco que o Estado me paga. Mas eu gosto. Então, assim, se vocês quiserem, vocês vão ter aula muito boa. Agora, se não quiser, eu também não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, porque assim, eu preciso da minha saúde para poder fazer as outras 1000 coisas que eu faço. Então, eu sempre dava essa opção. Se vocês não quiserem ter aula, vocês vão perceber, porque aí eu vou entrar aqui na sala e vou ficar escrevendo na lousa, porque é o que vocês parecem que gostam, né? Então, chegou uma hora que eu fiquei fazendo isso. Eu entrava na sala, eu mal dava bom dia para eles, ia para a lousa e ficava escrevendo na lousa, copiando, às vezes, a apostila na lousa, eles copiavam e eu dava visto, né? E ninguém reclama disso aí, eles adoram fazer esse negócio. Cara, pessoal, isso é tão bizarro, assim, mas é muito como que o professor foi perdendo autoridade na sala de aula, né? E assim, existe a OCDE, o Brasil ele configura na OCDE como um dos países onde os professores mais relatam que eles gastam mais tempo tentando reestabelecer a ordem dentro da sala de aula, a disciplina. Então, assim, e isso é óbvio que isso vai trazer uma educação frustrada, que não desenvolve o aluno de verdade. E é claro que a culpa não é do professor, sabe. Mas assim, essa questão da perda dessa autoridade dentro da sala de aula, o aluno faz o que quer, e essa falta de respeito, cara, isso é muito e é muito triste, porque o aluno, qualquer aluno, até na época que eu era aluna também, a gente não tem a noção da importância daquilo ali. Em alguns casos, os pais eles vão super ensinar e tem crianças que parece que têm uma tendência a serem mais certinhas e criam consciência dessas coisas mais rápido. Mas, em geral, né, o ser humano, quando ele é mais novo, ali, adolescente, ele não tem, ele tem noção do quanto que aquilo ali vai ser importante para ele no futuro, né? Mas é muito triste a realidade do Brasil. Né? Aqueles poucos que fazem alguma coisa, fazem isso. Então eu falei, chega, não dá mais, né? Não dá mais porque a escola deixou de ser um ambiente de educação, né? Então Que o que eu você... percebi é que a escola não é mais um ambiente de educação, ela não se apresenta mais desse modo e o aluno não mais a reconhece desse modo. Acho que esse é o principal problema que acontece na escola hoje. que você acha que fez? Claro que é sempre multifatorial, mas se você pudesse fazer uma Sim. leitura, como é que chegou nisso, Paulo? Eu acho que tem várias coisas, como você falou, é multifatorial, mas acho que uma das coisas principais, eu acho que é a influência pedagógica. Então, quer dizer, quando se cria lá na pedagogia moderna aquela ideia de rejeitar aquilo que se chamou de educação bancária, que o aluno ele é só um repositório de conhecimento do professor, que é o senhor da sala e do conhecimento, e o aluno é só um passivo e tal, e não sei o quê, que na verdade é uma coisa que nunca aconteceu, assim, de maneira efetiva, né? A aula sempre foi troca, né? Jamais foi uma coisa assim, eu falo e você me ouve. Em alguns contextos pode ser que isso acontecia, até pode ser, mas não era uma coisa, assim, generalizada. Eu mesmo tive professores muito bons ao longo da minha vida, tenho certeza que você também, e professores que interagiam, que conversavam, né? Não era uma coisa só, tudo bem que num momento da história da educação tinha aquele negócio, palmatória, não sei o que e tal, mas assim, quando eu era criança, né, e eu tenho 50 anos, então eu fui criança nos anos 80, essa coisa não acontecia mais, né? Era muito difícil isso. Então, efetivamente isso nunca aconteceu, mas na tentativa de, entre aspas, humanizar a educação, e de transformar o aluno no sujeito do conhecimento, que essa é uma premissa da pedagogia moderna, né, contemporânea e tal, foi se extraindo da escola a sua cara de escola. Então, quer dizer, você está vindo aqui por quê? Porque você não sabe. Então, você está vindo aqui porque você tem que aprender. Quem é que vai me ensinar? É esse sujeito que está aí na frente, né? Essa mulher, esse homem, que são os professores. E o que você tem que fazer? Prestar atenção. Então, educação é atenção. E como é que você faz Gente, isso é tão óbvio,
é tão básico você entender que você vai aprender e você tem que ter um mínimo de disciplina, de organização e de, eh, uma certa passividade diante do que ensina, né. Então é engraçado que, essas visões, meio construtivistas, assim, do ensino, elas acreditam muito que o aluno é esse ser ativo, que vai correr atrás do conhecimento, e ignora que são crianças e adolescentes que não têm noção zero da vida, né. Então como que essa pessoa que não sabe o valor daquele conhecimento, ela vai ter a proatividade de buscá-lo? Sabe, então assim, é tão ridículo a gente pensar é como a gente achar que o nosso bebezinho lá, ele vai sentar na mesa com a gente vai ter uma conversa madura com um bebê, com uma criança, com assim, não, a gente vai precisar chegar para ele e falar assim: "Olha, eu sei que você está querendo comer um sorvete agora, entendeu? Eu sei que essa é a sua vontade nesse momento, mas isso não é bom para você e a gente tem que se posicionar, porque nós somos os adultos da sala". Então o professor, ele é o adulto da sala. E se a gente perde essa noção da importância do adulto na sala para estabelecer regras, hierarquia, disciplina, ordem, porque ordem e disciplina é ensinado. A importância do estudo, disso tudo, isso é gradual, isso é ensinado. Então, quando a gente acha que é muito surreal, cara. É muito a gente achar que um bebê, que uma criança, que um adolescente vai ter esse nível de maturidade, sabe. E aqui não é desfazendo do ser humano, gente, é uma questão óbvia de desenvolvimento cerebral, de maturidade, sabe. A gente vai ignorar os processos da vida agora, né, então, enfim. Um adolescente, uma criança a prestar atenção. Ué, você estabelecendo regras, ordem, né? Se não tem ordem, se não tem regra, ele não vai conseguir prestar atenção. Não só porque, lógico, ele é adolescente, ele é criança, tá cheio de hormônio, querendo bagunçar, mas porque também muitas coisas na educação, durante o processo de educação, não são estimulantes. Não é legal. Tem coisa que não é legal, mas que você tem que aprender, né? Então a escola ela foi se eximindo desse papel. Ah, não, não pode brigar. Ah, não, não pode reprimir. Ah, não, não pode fazer isso. Ah, não, não pode falar aquilo. Ah, não, não sei o quê. Ah, não. Aí vem o ECA, aí vem tal, aí lota a sala de aluno, porque né, faz um acordo lá, assina um tratado de que tem que né, botar todas as crianças na escola e tal. Então, tudo isso somado fez com que a Nossa, olha, a gente vai entrar nesse tema depois. Mas isso de achar que todos os alunos e todas as crianças têm que ir para a escola obrigatoriamente, a escola regular, conviver juntas, inclusive crianças atípicas, que não vão aprender numa sala de aula regular, com o professor regular, com os coleguinhas regulares. Ele não vai aprender. Ele vai ter crises, ele não vai conseguir desenvolver, ele não vai conseguir prestar atenção na aula, porque ele é neurodivergente, ele tem uma neurodivergência que faz com que ele precise de algumas coisas específicas, e você achar que colocar todo mundo junto, entulhado naquela sala, todo o aluno comum vai ter a maturidade de saber que ele precisa estudar e ele vai ficar quietinho, sem que o professor estabeleça essa necessidade de hierarquia e de ordem, e o aluno atípico, ele vai se comportar como um aluno comum, e ele vai aprender e se desenvolver maravilhosamente bem. Né, essa é a utopia da da esquerda brasileira em relação ao funcionamento do ensino, sabe. Enfim. escola deixasse de ser um ambiente em que o sujeito, quando ele passa pelo portão, ele fala, estou na escola. Uhum, E perfeito. que ele tenha consciência de que, assim, se eu bagunçar, se eu zoar aqui... Por exemplo, eu fui um péssimo aluno no ensino fundamental 2, devo confessar, né? Eu era bagunceiro pra caramba, tal, mas eu sabia que eu era bagunceiro e eu sabia que eu estava transgredindo as Uhum, regras da escola. uhum, E eu sabia que eu seria punido por aquilo, e quando, às vezes em que fui punido, eu sabia por que eu estava sendo punido. perfeito. Né? E isso sumiu da escola. Não existe mais. Então, quer dizer, o sujeito ele passa pelo portão da escola, não há uma diferenciação entre o que ele estava fazendo há 2 minutos atrás lá na rua. Perfeito. Então, para ele, a escola e a rua é a mesma coisa. Né?
porque também, muitas vezes, os amigos dele da escola são os únicos amigos que ele tem. Porque a escola se descentralizou, a escola dos bairros geralmente recebe alunos de outro tipo de clientela, de outros bairros. Então você não tem, na minha época de criança, por exemplo, saía todo mundo da rua, né, ia todo mundo para a escola junto, voltava todo mundo junto para a escola, todo mundo brincava o dia inteiro na rua junto. Tudo isso mudou também. As pessoas moram longe da escola, moram em prédio, moram afastados, né? Então, também dificultou a criação de laços profundos entre os alunos, né? Então, tudo isso foi desfazendo o papel da escola como uma instituição de educação. Né? E de educação, eu digo aqui, não só de ensino, porque também, vale um parênteses aqui, desculpa estar me estendendo. Não, por favor, fica à vontade. Mas vale um parênteses aqui, porque naquele afã de reagir, agora, só fazendo um parênteses político aqui, né? Daquele afã de escapar daquela ideia de doutrinação que a direita no Brasil acabou levantando aí nos últimos anos, começaram a propagar a ideia de que não, a escola é lugar de instruir, quem educa é os pais. Isso não é verdade. A escola é sim um ambiente de educação. O aluno aprende um monte de coisas na escola que não são só as matérias, não é só uma coisa técnica. Ele aprende a interagir, a conviver, a trabalhar em grupo, ele aprende a se comportar. A figura do professor é uma figura de autoridade e também de ordem. Então, assim, Gente, isso é tão importante, porque assim, inclusive, eu me coloco nessa posição, infelizmente, de dizer que eu fui uma das pessoas que achava assim, a escola ela vai ensinar a matéria, mas quem educa são os pais, né? Eu tinha essa visão, só que a realidade é que a vida, a vida é uma escola, a vida educa, não é só o que você vê em casa. Então, assim, tanto que você vai ver muitas pessoas que têm lá em casa exemplos horrorosos de pais e todo tipo de coisa ruim, só que tiveram, às vezes, um professor, um colega na escola que seja, uma pessoa que transmitiu para eles algum tipo de conhecimento e auxiliou eles, sabe, na vida. Ele teve maturidade através de uma outra pessoa que não foi os pais, que não foi a casa, que não foi o ambiente doméstico ali. E essa pessoa, se aproveitou daquilo e isso foi uma certa, um caminho para aquela pessoa de direção de vida. Então a gente não dá para dizer assim: "Ah, é só a família". Claro que a família, ao meu ver, é a coisa mais importante que existe no desenvolvimento de uma pessoa. É claro que ninguém é condenado, né, caso não tenha uma família estruturada ou esse tipo de coisa, mas assim, a família é muito, muito importante, faz muita diferença. A presença familiar amorosa, que educa, que ensina, que auxilia, ainda mais nos dias de hoje, né. Mas assim, isso que ele está falando é tão importante, porque é exatamente isso. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pode às vezes achar que é errado, assim, a única autoridade que o meu filho tem que ter sou eu, né? Então, é o pai, é a mãe, e a escola não. O professor não tem que ter autoridade nenhuma, não, sabe? Ele só tem que ensinar. Cara, não é assim. E se você for lembrar bem, quando você era criança, você também via os seus professores como autoridade. Você não via o professor só como, né, tipo assim, tá me ensinando e tô aqui aprendendo a matéria. Não. Você via de uma certa forma naquele professor uma figura de um adulto, de alguém que será que eu quero ser como ele ou não? Assim como a gente vê nossos pais. A gente olha para os nossos pais e, com o passar do tempo, você vai percebendo os defeitos e você vai falando assim: poxa, será que eu quero ser mesmo como essa pessoa? Porque, a princípio, eles são o referencial de cara, né, quando a gente nasce. Mas, com o passar do tempo, você vai percebendo os defeitos, você vê que os pais não são mais aqueles heróis que você achava que fossem, eles são cheios de falhas também, e você começa a pesar na balança. O professor é muito semelhante, cara. Isso daí não tem como fugir disso. O professor, ele é uma hierarquia e é importante que ele se porte dessa forma e não que as crianças fiquem soltas, né, na sala de aula. o professor, por exemplo, eu nunca aceitei, isso é uma coisa pessoal minha, por exemplo, o professor ir de bermuda dar aula na escola, eu nunca fui, né? Mas tem professor que vai, fala, não, 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 sim, existe uma coisa que é um dress code de professor que é o mínimo,
né? Por exemplo, eu uso sempre uma camisa polo, não vou dificilmente eu ia de camiseta e tal. Então, tudo isso são elementos de ordem. O próprio uniforme escolar era um elemento de ordem. Né? Que você não vai olhar o aluno com tênis diferente, com a calça diferente, a blusa de marca e o outro não tem, o outro é pobre e não tem a blusa que o outro tem, que é de classe média, não sei o quê. Então, quer dizer, a escola perdeu completamente o seu caráter de instituição de educação. Então, morreu isso, morreu tudo. Sobre esse esvaziamento do que é a instituição escola, né, o que deveria ser, eu entrevistei um tempo atrás um pesquisador da área de educação chamado Lucelmo Lacerda, que Conheço o Luciano. doutor em educação, e dentre várias coisas que ele comentou no episódio, uma me marcou muito, que ele diz que as figuras intelectuais da área de pedagogia. Primeiro, ele disse que a pedagogia, no que diz respeito a pseudociências e práticas não fundamentadas em evidências científicas, é um buraco bem, bem sem fundo, assim, talvez pior que a psicologia, que é a minha área. Isso eu já sabia, de certa forma, porque eu fiz graduação em psicologia, a gente tem muita coisa da psicologia escolar e, de fato, as referências bibliográficas deixa muito a desejar do que mostra a psicologia experimental e as neurociências nos últimos 30 anos. Mas uma reflexão, quero ver se você concorda, e o seu ponto de vista que ele levantou, que eu achei bem interessante. Ele falou que a produção intelectual na área da pedagogia geralmente é feita por uma doutora ou um doutor que está encastelado na academia, o que não é necessariamente um problema, mas que não conhece o chão de fábrica. Então, ele não vai até a escola ver o que está acontecendo. Ele geralmente manda um estagiário, um aluno de iniciação científica, um mestrando, e a extração de dados daquela realidade é uma extração enviesada que chega para o intelectual que escreve os livros e os tratados e as teorias de uma forma muito torta. E aí, quando você traz essas ideias pedagógicas contemporâneas que você citou, né, que acaba esvaziando a figura de autoridade, hierarquia da escola e tal, os professores que estão lá no, entre aspas, no chão de fábrica, lá no, não querendo desmerecer, mas lá no lugar, né, atuando, eles falam, cara, isso aqui é loucura, como é que eu vou fazer? Se eu faço isso com o meu aluno, ele fura o pneu do meu carro na escola de bairro que eu trabalho, não tem como fazer isso. O que você acha dessa? Eu acho que esse é um dos pontos. Do sujeito estar encastelado, mas acho que mais do que ele estar encastelado, porque assim, ele está encastelado, mas ele ainda é um ser humano que sai do encastelamento e vai para casa. Ele também estudou numa escola, ele também conviveu com pessoas e convive. Então, quer dizer, ele não é uma pessoa fisicamente, pelo menos, apartada da realidade. Então, o problema não é que essas pessoas vivem encasteladas, é que o corpo delas está encastelado de vez em quando dentro da academia, mas é pior, a mente delas está encastelada. Parece meio blasé falar isso, mas assim, a mente da pessoa está encastelada. Paulo Marçal. Mas sabe por quê? Porque é o seguinte, porque as teorias, esse tipo de teoria pedagógica contemporânea, ela se apartou da realidade. Por que ela se apartou da realidade? Porque ela parte de um princípio que é um princípio, como se diz, acadêmico, de que a realidade é ruim. No sentido de, o mundo como ele existe hoje, o mundo é ruim. Então, o intelectual moderno, barra contemporâneo, ele acha que ele tem de intervir na realidade, e ele tem de mudar a realidade. Só que esse intervir e mudar a realidade que ele tem na cabeça dele, ele nem sabe se é possível fazer isso na própria realidade. Que tem coisas que não são passíveis de mudança desse modo. Que às vezes você tem que acompanhar uma tendência, às vezes você demora muito tempo para você mudar uma cultura que já está estabelecida. Então você só assinar uma lei e dizer, agora teremos inclusão nas escolas, que isso vai resolver o problema. Agora pronto, agora temos inclusão. Então, tem muita coisa que demora muito para mudar e tem muita coisa que não muda. Por exemplo, você consegue, simplesmente sendo legal, fazer com que o aluno sente e preste atenção em você? Não. Na maioria dos casos, ele vai ter que sentar e prestar atenção. Por quê? Porque se ele não sentar e prestar atenção, ele vai receber uma suspensão. Então, ele vai, pelo medo de receber uma suspensão, ele vai ficar sentado. Por quê? Porque, claro, ele é adolescente. Então não tem como você mudar a natureza de um adolescente, os hormônios que estão fervilhando nele. Então você precisa controlar. Então aí... Cara, isso é tão real, gente, assim.
é tão, ah, parece que a esquerda, eles vivem num ambiente onde é uma utopia, sabe, é como se as pessoas fossem todas iluminadas. Então, o criminoso, o traficante, o faccionado, ele é uma vitimazinha, entendeu? Nessa utopia da esquerda. É isso, assim, eles acham que o aluno ele nasce iluminado, assim, de uma maturidade, de uma noção de que eu tenho que prestar atenção, eu vou ouvir o meu professor fofinho, maravilhoso, e vou ficar aqui quietinho na aula sendo uma boa pessoa, porque, assim, cara, é tão real isso que ele está falando. E aí, a gente começa a aprovar um monte de leis, e não aprovar as que deveria, inclusive, então, tipo, a gente realmente punir um faccionado, um criminoso, sabe, a gente não aprova essas, porque a gente tem esse mundo fantasioso na cabeça, de que o mundo é mau e as pessoas são iluminadas, entendeu. Então, o problema da isso é filosófico, né, isso é filosofia, mas assim, você achar que aquele faccionado, ele é um tadinho, o cara que estuprou, que matou um monte de gente, que torturou pessoas, eu prefiro morrer do que torturar alguém, sabe. E aí essa pessoa que tortura, que mata, que estupra, que faz um crime hediondo, sabe, com toda a intenção de fazê-lo, e você achar que essa pessoa não deve ser penalizado porque ele é uma vítima. É assim, e é muito semelhante na educação, isso se reflete também, nessa visão de que o mundo é mau, e aí a gente tem que ajudar as pessoas e achar é isso, a pessoa é iluminada, ela sabe o que fazer, ela vai fazer tudo maravilhoso, não tem que ter punição, não tem que ter hierarquia, somos todos iguais. É como se todo mundo nascesse já sabendo desse somos todos iguais, temos que nos amar. Cara, é muita viagem, é viver muito no mundo da lua, sabe. A ideia de controlar, quando ela cai, não precisa controlar, porque o jovem ele é um inimputável, ele não sabe o que ele está fazendo, então se você pune, você está, como é que se fala? Traumatizando e coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, você perde o equilíbrio entre você, de fato, sancionar, né, e você não ser cruel, né, e você joga tudo isso fora e vira o bonzinho, com adolescentes que estão doidos para transgredir regras. Uhum. Aí acabou, né? Então, o problema é que essas pessoas, esses acadêmicos aí de pedagogia, e acho que na maioria das ciências humanas isso acontece, o que há é uma desconexão com a realidade. Perfeito. Pra Né? Eles gente. estão desconectados, eles querem mudar uma coisa, por quê? Porque eles desenvolvem teorias, só que essas teorias são desenvolvidas num mundo ideal. Uhum. E esse mundo ideal ele não existe. Perfeito. Então ela nunca vai Perfeito, funcionar esse troço. Mas perfeito. Pra eles gente, insistem, né? pra gente entender, que a gente que não vai lá na escola e não entende. É o que a gente diz, né? Que tá muito difícil, tá complicado, etc. Você tem algumas experiências pra contar pra gente aí do o que é esse difícil e é esse complicado? Você comentou. Então, e assim, se a gente parar pra pensar mesmo, o ser humano, ele tem uma natureza que, se você considerar os hormônios, as vontades e tal, a gente tem uma natureza meio animal, meio de sobrevivência, de querer sim, de uma certa forma, saciar as nossas vontades, isso é do ser humano. E aí, quando a gente se encontra em sociedade, a verdade é que a gente tem que aprender a viver em sociedade, a gente tem que aprender que a gente precisa sentar e estudar e prestar atenção, e não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, porque aquilo não é o certo. Simples assim. E esse aprendizado é o que nos torna civilizados. Se a gente não se civiliza, a gente não aprende a importância desses ritos, das hierarquias, e aqui a gente não está falando sobre você ser subserviente a corrupto, não é nada disso, a gente está falando de você aprender a conviver. Então, de você entrar num ônibus e você saber que tem gente ali que pode ter trabalhado a noite inteira e está cansado e quer descansar, então você não vai ligar o telefone no último volume, entendeu? Porque você tem respeito às pessoas, isso é civilidade, sabe?
E é isso, assim, é como se vamos ignorar que a gente tem que aprender a ser civilizado e as pessoas começam de fato a ficar cada vez mais desrespeitosas com o professor, com os vizinhos. E a gente vê isso o tempo inteiro no Brasil, sabe? Enfim, eu acredito, eu quero acreditar que os brasileiros, até mesmo aqueles que votaram no Lula muitas vezes, eles estão percebendo isso, eles estão percebendo que essa abordagem não dá certo. Eu torço e oro para que eles percebam, porque assim não é possível. Se você olhar, é o que ele falou, a educação no passado é uma, e aí quando ele entrou para dar aula mais recentemente, a realidade é completamente outra, porque a gente deixou de lado a importância da civilidade, dos ritos, da hierarquia, da ordem, da disciplina, sabe, balé é super legal, a menina aprender balé para aprender a ter disciplina. Luta também, é importante a menina, o menino aprender uma arte marcial para ele aprender hierarquia, aprender o respeito, aprender, sabe, ter essas disciplinas, essa noção, porque, cara, o Brasil está entregue, assim, ao caos, né, e cada dia mais a gente vê o Brasil em todos os sentidos no caos. Comentou que é difícil que eles prestem atenção, mas eu perguntei esses dias no meu Instagram, pedi para os professores relatarem as experiências do ensino público no médio, no fundamental e médio, e assim, veio papo de aluno de nono ano, de oitavo ano, que não sabe ler direito. Bom, isso aí acho que é o menor dos problemas. Quer dizer, Pessoal, eu vou encerrar aqui. Esse é o primeiro react que eu faço. A gente vai dar sequência. Eu vou gravar partes aqui desse podcast. Então, vai ter parte 2, acho que parte 3 também, até a gente acabar com ele aí. Mas quem não segue o canal, siga, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos levantar essas pautas. As coisas que eu falei aqui, me diz aqui nos comentários o que que você acha, se você também pensa assim ou não, tá bom? E vamos continuar debatendo a educação precisa, a gente precisa de ganhar mais consciência da importância, né, desses temas aqui para o nosso país, tá bom? Um beijão para vocês.